Vocês sejam bem-vindos ao canal do vídeo e vamos começar mais um vídeo da playlist de Word. Olá, meu nome é Ovidio Neto e na aula de hoje nós vamos dar continuidade na aprendizagem do Microsoft Word. Nós vamos, relembrando que o Word você vai trabalhar com edição e criação de textos. Na aula de hoje nós vamos ver toda a parte da guia início. Nós vamos trabalhar com a área de transferência e nós vamos trabalhar totalmente com o grupo fonte. Nós vamos começar nessa aula a fazer toda uma edição de fonte, cor, tipo, tá certo? A parte de redimensionamento, tamanho, toda a formatação de fonte nós iremos ver nessa aula. Além disso, quando eu falo em área de transferência, com certeza ou você já usa no seu dia a dia, ou você já escutou alguns termos como Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes você faz uma cópia de um trabalho de um colega na escola, e até o professor já usa esse termo, né? Isso aí é Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Então você vai ver como trabalhar com copiar, recortar e colar. O colar ele é o mesmo princípio para tudo, agora o copiar e o recortar eles são bem diferentes e nós vamos ver nessa aula. Vou abrir o Word para poder mostrar todos os detalhes para vocês. Vamos lá? Muito bem, aqui eu estou com o Word aberto. Eu quero deixar bem claro para vocês alguns aspectos. Primeira coisa, a aula que nós vamos fazer agora, nós vamos ficar bem preso nessa parte aqui que está na minha guia, né, no meu menu, página inicial, que é essa parte onde está escrito Calibri, que é a fonte padrão que hoje vem no meu documento do Word, mas eu vou trabalhar ela com vocês, eu vou explicar detalhadamente. Eu tenho também o tamanho da fonte, tá certo? Que por padrão também vem com 11, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente muda esse tamanho. Vou mostrar para vocês a parte de aumentar e diminuir a fonte por aqui. Vou mostrar para vocês a diferença de maiúsculas e minúsculas, tá certo? Vou mostrar para vocês também essa parte aqui para eu poder mexer com as tintas do meu texto. Vou mostrar negrito, itálico, sublinhado. E vou mostrar que tem outras opções também, como taxado, que poucas pessoas usam, mas ele também tem aqui no Office, eu vou mostrar. Vou mostrar para vocês também essa parte de subscrito e sobrescrito. Quando você trabalha com equações, eles são muito utilizados. Vou mostrar também a parte da cor da fonte. Vou mostrar também a parte de marcar, criar um realce, tá? E também vou mostrar para vocês alguns modelos de sombra. Então nós vamos ver nessa aula uma série, de formatações de texto. Além dessas formatações, iremos ver também a parte de área de transferência, que é copiar, recortar e colar. Muito bem, vou usar o meu teclado aqui no meu software para eu digitar algumas coisas e poder trabalhar ao decorrer da aula. Então eu vou escrever aqui meu nome. Opa, peraí que ele está taxado. Deixa eu desmarcar o taxado, que não é agora que eu quero falar de taxado para vocês. Muito bem. Vou pegar aqui o meu teclado e vou escrever aqui Ovidio. Vou apertar o Enter. Vou escrever meu outro sobrenome. Vou deixar meu nome todo diferente. Da Cruz. Vou deixar tudo maiúsculo de propósito para ensinar uma ferramenta para vocês. Caso você tenha escrito tudo maiúsculo errado, você não queria fazer isso, e aí ele fica de outra forma. E vou escrever aqui meu último nome. Muito bem. Para a gente começar, dá para a gente trabalhar aqui dessa forma. Em cima disso, o que eu vou fazer? Reparem que eu escrevi
5 palavras, que no caso são meu nome, mas poderia ser qualquer outras palavras. E com essas palavras a gente vai ver uma série de formatações. Primeiro, tem que ficar claro que para eu poder formatar qualquer texto, seja uma palavra, ou seja um grupo de palavras, ou seu texto inteiro, você primeiro tem que selecionar. Por quê? É quando você seleciona o texto que você fala, olha, é esse texto que eu quero fazer a alteração que eu vou fazer a seguir. Então, primeira coisa, seleciona o texto. Para selecionar tem várias formas. Eu posso clicar com Shift e ir com o meu tecladinho para o lado. Eu posso dar duplo clique. Se eu der duplo clique, ele também seleciona. Reparem, no meu caso aqui o duplo clique são 2 batidinhas com a minha caneta aqui, que eu estou com uma lousa touchscreen. Muito bem, selecionei a palavra o vídeo. E aqui eu vou mudar o tamanho dela. Reparem que ela está com o tamanho 12, 14, conforme eu vou mudando, vou deixar ela bem grande. 48. Então, acho que já ficou claro aí para você como é que faz para mudar o tamanho da fonte. Seleciono o que eu quero selecionar e aumento o tamanho. Por exemplo, você vai fazer uma capa de trabalho. Você vai usar uma fonte desse tamanho. Você quer fazer um título. Então tomem cuidado na hora da formatação para você não abusar muito da formatação e ficar um texto todo, por exemplo, esse aqui de propósito vai ficar todo colorido, cada um de um jeito, mas tomem cuidado quando você for fazer um trabalho, por exemplo. Quando você vai fazer um trabalho, você pode deixar uma fonte grande assim, se você estiver trabalhando com a capa desse trabalho. Senão, não é legal. Tudo bem? Legal. Mudei o tamanho da fonte. Reparem que o vídeo continua selecionado. Ou seja, tudo que eu mudar na minha caixinha de fonte ali, vai mudar só na palavra o vídeo, porque só a palavra o vídeo está selecionado. Tá claro isso para vocês também? Legal. Vou mudar o tipo da fonte. Então eu venho aqui. Opa, tá difícil de eu pegar ela. Peguei. Muito bem. Outra coisa que é importante, quando a gente trabalha no dia a dia, fontes para dia a dia, o que eu recomendo para vocês? Arial, a própria Calibri, tá? Ou Calibri, chamam como quiserem, ou Times New Roman. São as fontes mais utilizadas para documentos no dia a dia. Uma observação importante, a fonte Arial é uma fonte que não tem serifa. Isso é importante se você está trabalhando com web e tudo. Uma fonte que não tem serifa são fontes retas, tá? Então, por exemplo, a letra A, Arial, ela é reta. A serifa, ela cria uma espécie de uns tracinhos, que isso cansa a leitura. Se você analisar na web, qualquer site, você nunca vai ter um site que o texto é Times New Roman. Se tiver, se uma pessoa que trabalha com computação gráfica, que tem um conhecimento de design e vê isso daí, ele tem até um treco, tá? Essa não é a ideia. Aqui, como eu quero mostrar os diversos tipos de fontes para vocês, eu vou mostrar algumas. Então, ó, por exemplo, essa aqui, essa Arabic aqui, ó, ela nem tem aqui, ela muda, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, Algerian, olha só, ele dá esse destaque, tá? Sempre quero deixar claro que estou colocando um monte de fonte aqui, né? Mas tomem cuidado quando você for fazer um trabalho. A não ser que seja o trabalho do seu filho lá da 3ª série, 4ª série, aí pode deixar coloridinho, com fontes enfeitadinhas em si. Mas ó, reparem que eu tenho uma série de fontes. Vou pegar uma que eu gosto, que é a Script, que eu gosto só para mostrar como fica diferente. Lembrando que ela fica por ordem alfabética e eu tenho uma série de fontes instaladas aqui. Então aqui ó, a Script é uma que é uma fonte bem diferente, né? Ela dá esse aspecto de como se eu tivesse escrito à mão, né? Reparem aqui que você vê bem isso. Uma outra observação também, pode acontecer, não sei se vocês perceberam, a primeira fonte que eu escolhi, que foi aquela Arabic, que não mudou o texto. Significa que eu não tenho essa fonte na minha máquina. Então, por exemplo, se você porventura quiser utilizar uma fonte que não tem na sua máquina, não tem problema. No próprio site da Microsoft, se o seu Word for instaladinho, bonitinho, original, você consegue baixar essa fonte, você instala essa fonte no seu computador e você utiliza. Só tem que tomar cuidado com alguns detalhes. Por exemplo, você está fazendo um trabalho em dupla.
Então você está trabalhando com arquivo e depois o seu amigo vai terminar esse arquivo. Aí você baixou essa fonte diferenciada que você está usando. Você deixou ela bonitinha lá. O seu amigo, quando abrir o arquivo, se ele não tiver essa fonte, ele não vai abrir nessa fonte que você escolheu. E digamos que é justo esse amigo que vai fazer a impressão do trabalho. Então ele não vai ter essa fonte. Então tem que ficar claro que se você for trabalhar em máquinas diferentes, todas as máquinas têm que ter essa fonte. Só que eu vou falar de novo para não esquecer. Não invente muito em fonte. É Arial, Calibri, que está sendo muito usado agora. Para quem gosta de serif, a Times, não foge muito disso. A não ser que você vai fazer um convite, alguma coisa. Por exemplo, essa fonte script aqui, ela é interessante de repente para um convite de casamento, né? Você, em vez de pagar uma pessoa que tem aquelas letras bonitas lá para fazer, você faz aqui no Word e está resolvido e você economiza em um aspecto, tá? Muito bem. Então, eu creio que a parte de tamanho da fonte e tipo da fonte ficou claro para vocês, né? Agora vamos trabalhar com o meu outro sobrenome, vamos trabalhar com Lopes. Ou seja, se eu quero trabalhar com Lopes, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou selecionar Lopes. Então, no meu caso aqui, que eu estou sem um teclado, eu vou dar duplo clique, ele automaticamente selecionou Lopes, ok? Agora, com esse Lopes, eu vou mudar o tamanho também, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá certo? Ah, uma outra coisa que eu quero ensinar para vocês. Você pode mudar o tamanho usando o teclado. Eu adoro atalho, porque com atalho você ganha tempo. E tempo é dinheiro, não é isso? Então, por exemplo, se você clicar com Ctrl e o fecha o colchetes, sabe o colchetes? Se você apertar com o Ctrl do teclado e o colchetes, você aumenta a fonte uma por uma. Então, por exemplo, você está com 12. Se apertar, vai ficar 13, 14, 15. Você nem precisa vir aqui nesse combo box. Do mesmo jeito que o Ctrl fecha colchetes, você aumenta a fonte, com Ctrl abre colchetes, você diminui a fonte. A cada clique, a cada apertada, ele diminui 1 ou ele aumenta 1. Muito bem. O Lopes aqui, eu vou mudar a cor do Lopes. O que eu posso fazer? Eu clico aqui, tá certo? E escolho as cores. Reparem que nas cores, eu tenho uma série de cores pré-definidas. Então eu tenho tons de cinza, tons de preto, tons de, sei lá que cor é essa, tons de azul, tons de vermelho, eu tenho uma série de tons. E eu posso ir além. Eu posso clicar aqui em mais cores, que ele abre uma paleta, tá? Como se fosse uma paleta Pantone aqui. E eu posso personalizar e buscar o padrão de cor que eu quiser, tá? Essas são as padrões. Ou se eu personalizar, eu vou buscar no padrão RGB. Tá vendo que tá aparecendo aqui, ó? Modelo de cores. Para quem não sabe, RGB significa Red, Green, Blue. É o padrão vermelho, verde e azul. Se você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de apertar o sininho, continue interagindo com o canal, que tem muita coisa bacana nessa playlist ou até mesmo nesse vídeo que vai aparecer aqui. Em todo caso, essa playlist está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!